Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Fazendo uma vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo de hoje, galera, eu quero trazer a importância que é de você adquirir uma maquininha dessa. No vídeo anterior eu falei tudo sobre você fazer a manutenção, lubrificação dela, que é muito importante. Se você pensa em adquirir uma máquina dessa, você deve ver o vídeo anterior, que sim, ele vai orientar você como você deve fazer a manutenção dela, no caso do trocamento da faca dela, no caso do trocamento da pedra de amolar. Mas esse vídeo de agora, galera, nesse vídeo de hoje eu estou fazendo ele, que é o seguinte, da seguinte forma. Você quer adquirir uma máquina dessa, né? Você quer começar a trabalhar com ela, você não tem experiência. Qual é os cuidados que você tem que tomar com a máquina dessa? Quando você vai querer trabalhar com ela, né? Ou você já comprou a máquina e quer saber qual os cuidados que você deve ter com ela, tanto para não estragar a máquina e nem gerar problema para você. Então, vamos lá, de início, né? Você trabalha com tesoura, digamos assim, você faz corte de uma camada de tecido, ou de duas camadas, então você utiliza a tesoura. Só que você está querendo aumentar o porte daquele seu trabalho, né? Você está querendo ter um trabalho mais abrangente, fazer assim, né? Então você necessita da máquina. Em qual forma essa máquina é indicada para você, galera? Essa máquina aqui ela é indicada para você que vai cortar acima de 3 camadas, 4 camadas de tecido. Quando eu falo de camada de tecido, galera, eu falo assim, disso aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é uma camada, aqui é a segunda camada, né? A amarela já é a terceira camada, né? A segunda camada amarela já passa para a quarta camada, quinta camada, sexta camada e assim vai, galera. Então, camada se trata das folhas de tecido estiradas na mesa, né? Cada uma folha é uma camada. Quando você bota o tecido, que nem tá o meu aqui, ó, que tá duplo, tá vendo? Ele já é 2 camadas, né? Quando você bota ele assim duplo, que nem tá aí, já é 2 camadas do tecido. Então, é isso que se dá quando se fala de camada. Então, a máquina ela tem capacidade de cortar. No vídeo anterior eu fiz o teste dela. Ela cortou 32 camadas, né? Que eu multipliquei 16 por 16 e ela cortou sem problema nenhum. Isso no tecido Oxford, né? Lógico, para cada tecido varia, né? Tecido Oxford é uma espessura, um tecido Elan que é outra espessura, um tecido Cedim ele já é uma outra espessura, um tecido Liganete já é uma outra espessura e um tecido Jean, um tecido Brim. Na mesma categoria entre tecido Jean, ela já tem várias espessuras, né? Tecido Brim da mesma forma. Existe o tecido Brim leve e o tecido Brim pesado. Então, aí já muda as espessuras deles. Então, você tem que aí ver qual é o tecido que você vai trabalhar e fazer a simulação em camada, né? Que provavelmente, se você chegar uma camada muito alta, ela não vai cortar, porque vai passar acima da faca, né? Pela potência do motor, ele corta. Com a potência do motor aí, essa minha aqui, ela é 200 watts. Porém, você vai encontrar a maior parte entre 100 watts. Mas elas cortam de boa, galera. A vantagem da 200 watts é que ela não vai perder força, né? Ela vai passar no tecido de boa mesmo. Já você comprar de 100 watts, é indicada mais para você fazer camadas mais finas. Mas elas vão cortar tudo de boa também. Então vamos lá, né? Quero adquirir uma máquina dessa e antes disso eu quero saber os cuidados que eu posso ter, né, na hora de trabalhar com ela. Não tenho experiência na área da confecção, digamos assim, e quero saber qual é o cuidado que eu posso ter nela. Então, galera, esse vídeo vai ser um vídeo curto para falar para vocês isso. Vamos lá, digamos assim, aqui é uma risca, né? E eu quero fazer esse corte de tecido, né? Então, digamos assim, vou colocar o celular aqui no canto e vou simular esse corte. Tá aí, galera, coloquei o celular e vou fazer esse corte, né? Cortar o corte aqui pela risca. Um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter, né? Que essa base, ela tem que estar plana, galera. A mesa que você fazer ela tem que ser uma mesa plana, para que ela corra macio. A máquina tem que correr macio. A minha mesa ela já tem muitos problemas. Esse material aqui, essa tábua, ela é um tipo de tábua que quando bate um pingo d'água ela incha. Então é uma tábua que não é boa para fazer uma mesa de cortar tecido. Lógico, né, que você não vai estar molhando, mas sem querer de uma hora para outra você vai acabar, né, caindo alguma água, alguma tinta, algum óleo, alguma coisa. E isso faz com que esse material ele inche, né? Ele danifique. Então, para a máquina ela não é boa. A máquina tem que ser um material plano, que ela corre macio. Dependendo do material, você tem que ter bastante cuidado também, para evitar acidente. Porque você pode deixar ela parada e ela pode correr, devido à rotação do motor. Então, vamos lá, né? Vou fazer esse corte desse tecido aqui. Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo explicar para vocês. O cuidado que deve ter. O primeiro cuidado, né? Vamos dizer, você colocou 5, 6 camadas de tecido. Então,
você tem que ficar atento para que a base dela pegue na primeira camada de baixo, né? Porque se ela pegar na camada de cima, isso aqui vai até danificar o seu corte. Digamos assim, você tem um corte de umas camisetas, né? Digamos, você vai cortar 15 camisetas. E se ela cortar nas 15, você vai pegar na 14 ou na 13 e deixar duas para baixo, uma ou duas, isso aqui corre dela fazer essa bagunça toda nessa de baixo. E aí você pode até perder mesmo aquela peça. Então você tem que ter cuidado, ficar sempre atento para que ela trabalhe pela última de baixo. Ela tem que trabalhar, tem que entrar penetrando na última de baixo, fazer o corte. Então vamos lá. Vamos começar esse corte. Você vai entender melhor. Subir aqui a base dela. Vamos ver que eu quero cortar aqui. Um corte mais preciso, né? Diretamente que simular o corte. Então, que a gente está fazendo esse corte. Para aí. Para aí que aqui surgiu um problema, né? Qual é o problema que tem aqui, galera? O problema que tem aqui, você tem que ter bastante cuidado nessa hora de você cortar um tecido, né? Vamos dizer, você vai cortar tecido, você tem que ter cuidado com alfinete no meio do caminho, você tem que ter cuidado com o próprio fio da máquina. Esse fio da máquina você tem que ter cuidado para que ele não caia na frente. Então você tem que trabalhar com esse fio sempre por trás. Eu tenho bastante cuidado e ainda aconteceu isso comigo, tá vendo? Eu tenho bastante cuidado com esse fio, sempre tive cuidado com eles. Mas um dia aconteceu, eu estava trabalhando com ela estava funcionando e terminei de fazer o corte do tecido. Aí quando eu desliguei ela, soltei o fio e esse fio, por azar, ele caiu mesmo aqui, ó. Tá vendo? Quando ele caiu aqui, foi mesmo aqui, no canto aqui, ó. Ela cortou na hora esse fio, deu aquele estralo da energia, né? O barulho da energia, o fogo, danificou a faca dela e podia até acontecer um caso até mais grave, né? Podia ser até um caso mais grave. Por sorte que ela é potente, ela cortou de uma vez e pronto. Mas o que eu deixei aqui, ó, de demonstração, um alfinete, tá vendo? Um alfinete. Lógico, aqui para quem tem conhecimento, desde o início já estava vendo esse alfinete aqui, né? Eu deixei essa alfinete aqui de propósito para mostrar para vocês, que é uma das coisas que tem que ter bastante cuidado. Imagina, né? Pega um alfinete dessa aqui no meio, o que ela não podia fazer, ia danificar a máquina. E então a gente tem que ter esse cuidado, não pode ter alfinete nas partes onde você vai fazer a risca de corte, né? Tem que ter cuidado, não ter alfinete por cima, não ter alfinete por baixo. Na hora que você vai estirar esse tecido, você tem que ter cuidado para ver se não tem algum alfinete, que às vezes sem querer, existe um alfinete que ela pode estar aqui naquele caminho e isso pode gerar danificação. Um alfinete dessa aqui, ela é mais visível, mas um alfinete que nessa aqui, ó, um alfinete dessa ela já não é tão visível, que ela já não tem essa cabeça tão alta. Tá vendo um alfinete desse tipo aqui que eu vou mostrar agora, desse tipo aqui, ó, ela já não é um alfinete tão visível. Então o que pode acontecer? A alfinete dessa ela pode estar aqui no terreno. Ela pode estar que nem está aqui, ó, tá vendo? E a gente aí vem não vê. O que acontece? A máquina vem, ela está no caminho da máquina, vai e passa pela frente da máquina, né? Sobe aqui por cima da palheta da máquina. E isso vai chegar até a faca da máquina. Então a hora que ela chegar aqui na faca da máquina, galera, ela vai danificar o disco da máquina. Ou pode gerar até outros problemas maiores. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Quem não tiver experiência com a máquina, está querendo adquirir uma máquina dessa e não tem assim a experiência ainda, então você vai trabalhar, tem que ter aquela área limpa, tem que verificar aquela área antes de tirar o tecido, verificar com cuidado, ver se não tem nada no caminho. Porque se tiver um problema, tiver um alfinete, tiver um arame, tiver alguma coisa desse tipo, vai danificar o disco da máquina e até mesmo a máquina. Um grifo, por exemplo, né? Pode ter um grifo desse aqui que a gente sem querer às vezes pode esquecer na mesa e esparrama o tecido por cima. E isso pode gerar um problema grave mesmo, galera. Então a gente tem que ter cuidado. Então vamos lá terminar o resto do corte. Então tá aí, galera, o tecido foi cortado, né, você viu. Eu deixei a alfineta ali de propósito mesmo, galera, eu deixei ela no meio, que é para incentivar para vocês, se não pode ter. A gente tem que ter bastante cuidado na hora que vai esparramar o tecido na mesa. A mesa tem que estar limpa, você vê que a minha mesa está muito bagunçada. Minha mesa está muito bagunçada, tá vendo? Minha mesa aqui, ela tá cheia de trenheira mesmo, tá vendo? Ela tá bem bagunçada mesmo. Mas lógico, galera, quando eu vou esparramar tecido nela, eu limpo tudinho.
Eu não esparramo tecido nela à toa não, tá vendo? Você vê que ela tá muito cheia de retalho, cheia de tecido, cheia de peça de bermuda ainda, que ainda tá aqui ainda para ser feita, modo de roupa, tá vendo? Até um suportezinho para fazer a filmagem, um suporte pro soprador, que é do soprador térmico, que é onde eu faço para secar as estampas. Mas quando eu vou tirar tecido nela, eu limpo tudinho, depois passo um pano espanando para ver que não tem nada, para ver, porque às vezes uma alfineta ela acaba cegando a gente, né? Cegando, que eu falo assim no dizer, né, galera? Uma alfineta ela acaba, a gente acaba sem ver ela, acaba por despercebido num material desse, numa tábua dessa, pode ter uma alfineta que a gente nem percebe. Já quando você espana um pano por cima, mesmo se tiver essa alfineta, esse pano ele vai tirar essa alfineta, vai jogar no chão. Então a gente tem que ter bastante cuidado na mesa, que é para evitar esse tipo de coisa. Porque às vezes um simples alfinete ou um simples grife desse aqui, ó, que pode estar, um grife até que ele é maior, né? Um grife desse até que a gente pode estar vendo ele. Mas um alfinete, quando se trata de um alfinete principalmente desse tipo aí, ó, um alfinete desse tipo aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela é muito fina, né? Ela pode ficar disfarçada no meio do tecido e a gente passa a máquina sem querer quando pensa que não é a lapada. Então danificou a máquina, danificou o disco. Então a gente tem que ter bastante cuidado, galera. Um disco desse, às vezes, não fica, se torna caro, porque na cidade a gente às vezes não tem, né? Nem toda cidade tem acessório de uma máquina dessa para vender. E sem falar em outros tipos de acidente que pode até gerar, né? Então é importante, você está querendo adquirir uma máquina dessa, você está começando, está pensando em começar no ramo da confecção. A máquina é muito boa assim para quem quer trabalhar com porte baixo, um porte entre 15 e 20 camadas de tecido. Eu fiz vídeo que eu consegui cortar com ela até média de quase 40 camadas, 38 se não estiver enganado. Nesse vídeo anterior que eu fiz da manutenção dela, eu cortei 32 camadas do Oxford e ela cortou de boa. Então é uma maquininha que tem boa serventia para quem está começando, sim, galera. É muito melhor do que a tesoura, né? Muito melhor que a tesoura. Já que você vai começar cortando uma camada, 2 camadas de tecido, então a tesoura ela dá para você firmar, começar cortando com ela até você firmar e depois comprar a máquina. Então é isso aí, esse vídeo foi em modo de falar isso aí, alguns cuidados que você deve ter, principalmente cuidado com o cabo de energia. Esse cabo de energia tem que trabalhar sempre por trás. Você vê que no meu aqui, ó, já mostrei em outros vídeos, trabalha dessa forma aí, ó, por cima do varal. É um varal que corre da parede de uma para outra, tá vendo? E ele corre por cima. Se eu estou naquele lado ali, ele vai junto. Se eu estou para cá, ele vem. Ele corre aqui por cima dessa forma. Aqui, galera, bom é que não tivesse esse nó, essa emenda. Essa emenda aqui foi porque eu arrebentei esse varal com soprador térmico. Depois eu vou colocar um novo aí, que é a moda dele correr macio. Então, em si própria a máquina, ela vem com esse cabo grande. Esse cabo tem, acho que é 2 metros, aproximadamente quase 3 metros de tamanho. Então ela dá a moda de correr bem mesmo. Então esse vídeo foi mais de vocês ter mais um pouco de cuidado, assim, quem está querendo começar no ramo da confecção, quem pensa em começar. Eu sei que, né, eu, por exemplo, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso, e hoje eu já tenho um bom investimento nessa área já, um bom conhecimento também. Então, isso serve também para outras pessoas que possam estar querendo aprender, galera. Se não quer aprender hoje, mas com certeza, no futuro vai ter umas pessoas que vai precisar de uma dica que nem essas. Se você tem a maquininha e quer saber a manutenção, como fazer a manutenção e está vendo esse vídeo pela primeira vez, procura o vídeo de manutenção da máquina que você vai ter todo o acesso a trocamento da faca, pedra de amolar e falo toda a manutenção da máquina necessária. Então você deve fazer essa manutenção dessa máquina sim. É importante que você tiver a máquina em funcionamento, você tem de vez em quando fazer a limpeza dela, porque isso vai fazer com que você tenha devida útil para a máquina. Então é isso aí, galera. Fica esse vídeo aí recheado aí para que você entenda melhor sobre alguns cuidados que a gente devemos ter. Se vemos no próximo vídeo, peço a você não é inscrito no canal, inscreve no canal que é importante para mim. Você que já é inscrito, não deixe de deixar seu comentário. Se você não é inscrito, deixe seu comentário também, seu joinha, galera, também que é importante. E é isso aí, se vemos no próximo vídeo e tchau, galera.